pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu vou repetir o verso de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo aqui nessa vida, que você pode tocar, que você pode ver, a palavra do Senhor diz que não foi feito daquilo que é aparente. Ok? Ou seja, para que o reino físico pudesse existir, ele não foi usado nenhuma matéria física. É bem interessante se você estudar, por exemplo, o corpo humano, você vê que ali tem a mão de Deus. Ok? Você pode contemplar cada um de nós. Você vê uma pessoa, vários órgãos, né? Você vê o sistema do corpo, por exemplo. Se for dividir a nós, você tem nós aqui, um ser humano completo. Depois, se você for olhar, nós temos sistema no nosso corpo. E depois do sistema, nós temos órgão também no nosso corpo. E antes dos órgãos, nós temos célula. E antes da célula, o que é que nós temos? Ok? Segue-se podemos dizer, esse completado corpo humano. Segue-se desse jeito. Antes da célula, o que existia? Os cientistas dizem que antes da célula tem o quê? Tem os íons, tem os átomos, a energia. E a junção das energias gera a parte física, gera a célula. A energia não se vê, não se pode tocar, mas é assim que se entende o corpo humano. Da energia, dos íons, dos átomos, dos elétrons, a gente vai e aí se gera, pelo giro dos elétrons ali daquele átomo, gera-se a célula. Depois da célula, vai para os órgãos. Depois dos órgãos, vai para o sistema, que são a junção de vários órgãos, e depois vem o corpo humano. O que nós queremos falar com isso? Aquilo que nós estamos vendo aparentemente também no corpo físico, não vem a existir do que realmente é. Vem de uma fonte de energia que não se pode ver, mas ela existe. É assim que a ciência realmente explica o corpo humano. Então entenda uma coisa, quando a palavra de Deus fala que aquilo que se vê no mundo, no universo, não veio do que é aparentemente, veio de quê? Segundo a Bíblia Sagrada, veio da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? Ela é matéria? Não, ela é uma fonte de vida. Ou seja, ela é a vida. É como se fosse a construção do corpo humano. Assim também tudo para vir a existir não veio do físico. No caso, quando se trata do poder de Deus, veio do que é espiritual. Então nós precisamos entender como funciona realmente a fé. Precisamos adentrar nesse campo espiritual se nós quisermos sucesso. Se você quer sucesso, por exemplo, em alguma área da sua vida, você precisa entender sobre aquilo. Eu sei que a frase é correta quando diz que a demanda desse mundo ela é muito grande. Não dá para se abraçar tudo nessa vida. Mas pelo menos dá para a gente entender do básico, daquilo que nos importa, daquilo que é preciso. Eu quero dizer para você que a fé é extremamente precisa.
Eu e você precisamos entender sobre a fé, porque aqui e ali nós precisamos utilizar a nossa fé. E se nós não aprendermos a utilizar da maneira correta, ela não funciona. Aleluia. Então vamos lá. Vamos falar primeiro de um conceito. Existe um conceito, talvez um achismo. É um conceito, é uma ideia. Eu podia dizer que é até uma crendice no meio do mundo. Ok? Isso permeou também no meio dos cristãos. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em um ser onipotente. E nós não estamos errados. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em um ser onipresente, ou seja, aquele que está em todos os lugares. Só para você ter uma ideia, Satanás ele é um ser espiritual, ele pode se locomover passando pelos lugares físicos, ok? Numa velocidade como se fosse quase instantânea. Mas eu quero dizer uma coisa, para ele sair de um canto, para ele estar no outro, ele tem que se mover. Deus, ainda que seja um ser espiritual, ele não precisa se mover para estar em todo lugar. Deus está em todo lugar sem precisar se deslocar. Isso é o poder de Deus. Se faz presente em todo lugar. Por isso que ele é onipresente. Somente a ele cabe isto aí. Ele é onipresente. Ele também é onisciente, sabe de tudo. Tudo. Talvez você pense, mas Satanás também sabe de tudo. Na verdade, nós estamos dando nome a Satanás, ao príncipe das trevas, quando muitas vezes tudo tem a ver somente com o ser espiritual, com o demônio que trabalha para Satanás. Mas Satanás não sabe de tudo como Deus sabe de tudo. Deus está vendo tudo, Deus está consciente de tudo, nada passa desapercebido de Deus. Diz a palavra que até os nossos cabelos são contados. Deus sabe de cada um deles. Tamanho é o conhecimento, tamanho é a presença, a onisciência, a onipotência de Deus. Então, quando nós começamos a estudar sobre um Deus que é tudo isso e a mente humana não consegue esquadrinhar, e por isso surge, na verdade, aqueles que não acreditam na existência de Deus, os ateus. Eles não acreditam na existência de Deus. Por quê? Porque para ele tudo tem que ter uma explicação. Como é que se explica a Deus? Um ser infinito. Você é alguém que tem limites. Como você que tem limites pode, com a sua mente limitada, conhecer toda a grandeza de Deus, se Deus é ilimitado? Não tem sentido. Então, com uma mente humana, o homem tenta conhecer tudo de Deus. E ninguém pode conhecer tudo de Deus, porque Deus é infinito. É bem verdade que Deus convida você para conhecê-lo. Mas é conhecendo, passando o dia, você vai conhecendo um pouco mais, mas nunca vai chegar a conhecer tudo de Deus, porque Deus é um ser infinito. Deus é a fonte da vida, Deus é o criador de tudo, nada criou Deus, Deus é o princípio, é o fim de tudo. Então Deus é tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais. Então quando nós começamos a entender um pouco de Deus, que isso é bom, que na verdade isso convém fazer, nós caímos em um erro. O cristianismo, de um modo geral, quando eu coloco de um modo geral, não quer dizer que 100% de todo mundo. Mas de um modo geral, ou seja, a maioria deles, talvez 90%, talvez 80% deles, caiam neste erro. E quando, para você receber de Deus, você precisa usar a fé, e a fé tem que ser usada da maneira certa. Existem regras no mundo espiritual, você precisa entender isso. Você não pode jogar futebol com a regra do voleibol. Você não pode simplesmente querer andar pela fé, ou receber de Deus, se você não conhece como utilizar a sua fé. Da onde vem a fé? Tem pessoas que até hoje não sabem de onde vem a fé. Alguns acreditam até que a fé é uma força. Ela é uma força, mas é uma força construída, como nós falamos semana passada, pela palavra de Deus. Palavra de Deus que é viva, ok? Essa palavra, ela cria as circunstâncias quando nós confiamos nela. Então, você pode, na verdade, ter aquilo que você está vendo,
para vir de um lugar que não é aparentemente, ou seja, o espiritual construir aquilo que é físico. Deus tem esse poder para fazer isso e deu a você, se você confiar, o poder, através do poder de Deus, e também construir juntamente com Ele. Então eu quero que você entenda, você precisa se enquadrar dentro das regras do Senhor. Então entenda uma coisa, você diz, eu quero andar pela fé, eu quero ver a minha fé funcionar, então vamos entender as regras. Então primeiro, vamos para uma crendice, vamos tirar isso da sua mente. Às vezes, se você pegar, por exemplo, você pega um depósito e ele está cheio, não tem lugar para se colocar, ele está cheio do final até a porta. Se você chegar com outra coisa para colocar ali dentro, quando você abrir a porta, você não pode colocar mais nada. Por quê? Porque está cheio. Então, para colocar alguma coisa no lugar que está cheio, que está preenchido, você precisa primeiramente tirar o que está dentro para colocar algo que vem de fora. Do mesmo jeito, se a sua ideia de fé não está correta, para que a ideia de Deus do que é fé, 100% fé legítima, entrar, você tem que tirar a ideia que está errada. Então, por isso, você precisa fazer o quê? Já de imediato, tirar da mente aquilo que a maioria, ou seja, 90% dos cristãos ainda tem em suas mentes. Ok? Então, o que é que eles pensam? Ora, Deus ele é todo poderoso. Deus pode tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo, está ciente de tudo. Essas credenciais, ok? Que Deus tem, ninguém mais tem. Deus é um ser único. Ele está em uma categoria que ninguém mais está. Então, quando você olha para isso, você diz, olha, é o seguinte, eu não preciso nem falar, que Deus já sabe o que eu vou dizer. E eu vou dizer que você está correto. Deus já ouviu suas palavras antes de você nascer. Aleluia. A palavra do Senhor chega a dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha, antes da fundação do mundo. Agora imagina, Deus já viu você e já viu eu. Deus sabe da minha vida inteira. Sabe do começo, sabe do meio e sabe do fim. Não tem nada oculto para Deus nesta vida. Ok? Cada célula do seu corpo, cada movimento dela, nada passa desapercebido do poder de Deus. Então, com essa magnitude e essa grandeza de quem realmente é Deus, ok? E você pensar que Deus é grande, você está correto. Mas entenda, se você pensar como a maioria pensa, bom, então já que Deus é tão grande assim, nem preciso pedir para Ele realmente me atender, porque Ele sabe tudo. Mas como nós falamos aqui, a fé tem regras, ok? E você tem que jogar, é o modo de dizer, jogar ou andar pelas regras da fé. Deus não criou as coisas sem ordem, Deus criou tudo com ordem. Você precisa andar, subir o primeiro batente, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, é assim que funciona. A fé é do mesmo jeito. Para fazer ela funcionar, você precisa entender. Então não basta somente você pensar, Deus conhece tudo, sabe de cada pensamento, sabe de cada palavra antecipada. Mesmo assim, a palavra do Senhor diz, até agora nada tem despedido, mas pedir. Existem regras. Você precisa, você não pediu, mas ele está dizendo, mas pedir. Então, qual é a ideia errônea que a maioria do povo tem, a maioria dos cristãos ainda tem? Bom, Deus, como Ele é onipotente, eu estou servindo a Deus, eu vou ficar mais ou menos aqui no meu canto parado, não vou batalhar tanto, ok? Mas Deus sabe que eu preciso, então Deus vai me dar, porque Ele pode tudo e Ele sabe de tudo. Quero dizer, se você não tirar da sua mente essa ideia, você vai ficar aonde você está. Escute, Satanás é um ser astuto. E ele roubou do ser humano, ele roubou de você a sua vontade de querer as coisas. A sua ação, se você tem uma coisa que é preciosa, é a sua ação. Ok? É o seu mover. Veja, lembre do que diz a palavra. Se tu quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Você precisa querer. Se você não quiser, nada vai funcionar.
Talvez isso vá de encontro àquilo, ou seja, aquela ideia que você tinha. Não basta somente você saber que Deus já sabe do que você precisa. Você precisa agir. A partir de hoje você precisa se tornar homem e mulher diferenciado. Se você quer alguma coisa, você não pode ter medo, você não pode temer, você precisa enfrentar. Mas existem obstáculos. Sim, existe obstáculo. Se você estudar os 4 evangelhos que descreve o ministério de Jesus aqui na terra, você vai ver que Jesus também na vida dele tinha obstáculo. Mas ele agia. Ok? Jesus não paralisou a força do vento somente dormindo. Ele estava dormindo. Quando seus discípulos estavam no barco com ele, e quando o barco estava para naufragar, e os discípulos despertaram o Senhor, veja, ele estava dormindo. Enquanto Jesus estava dormindo, nada tinha acontecido demais. Ou seja, a força do vento continuava, o mar estava bravio, Jesus estava dormindo. Se Jesus continuasse dormindo, o barco ia afundar. Mas será? Será sim. Jesus se levantou quando foi despertado e ele tomou uma atitude. Então entenda uma coisa, você precisa desmistificar, tirar da ideia que Deus, por ele saber tudo, por ele conhecer tudo, por ele ter todo o poder, que ele na verdade vai fazer alguma coisa por você. Escute, não é que Deus não queira fazer, Deus está pronto para fazer, mas Deus colocou em sua mão a habilidade, a capacidade, a força de ação. Se você não agir, claro, confiante em Deus, confiante em sua palavra, crendo, você não recebe. Então essa ideia de que Deus sabe de tudo e vou esperar por Deus, tem muita gente morto porque esperou pelo mover de Deus. Eu vou esperar, um dia Deus vai olhar para mim e vai fazer algo por mim. Tem pessoas que continuaram na pobreza, morreram pobres, falo financeiramente, pessoas que estavam doentes, morreram doentes, pessoas que estavam com o emocional esfarelado e nunca receberam a melhora. Mas por que isso? Porque estavam o tempo todo esperando por Deus. Embora Deus seja todo-poderoso, Ele não quer que você espere por Ele. Ele quer que você haja. Ele quer que você tenha atitude. Aleluia. Não fique pensando, Deus sabe de tudo isso. Acabe com essa ideia. Deus já sabe de tudo isso, mas Ele quer que você vá agir. Aleluia. Você não pode esperar, por exemplo, que vai se formar em medicina ou advocacia, seja lá qual for o seu curso, simplesmente dentro de casa, sem pegar, sem abrir o computador, ok? Sem sair para enfrentar a faculdade, sem fazer, né? No Enem, enfim. Sem que você venha se inserir naquilo que você quer fazer. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa agir, você precisa ir atrás, você precisa correr. Agora, correr com fé. Aleluia. Eu não posso simplesmente acreditar eu quero passar no concurso tal. Então você não se inscreve no concurso, você não estuda para o concurso, e você vai achar que seu nome vai aparecer lá, mas Deus não tem todo o poder, Deus tem todo o poder. Ok? E se Ele quisesse, não apareceria lá? Se Ele quisesse, apareceria lá. Mas está na palavra de Deus, que Deus é um ser organizado, e que Deus também criou você com uma sabedoria e uma inteligência para entender que se eu quiser andar, eu preciso colocar força nas minhas pernas para andar. Eu preciso entender isso. Por que estou mastigando um pouquinho sobre isso? Para você entender que tem que sair desse comodismo. Você precisa se levantar com força. Se levantar com atitude. Começar a partir de hoje a agir. Fazer aquilo que você não podia fazer. Aleluia. Sabe, a palavra do Senhor, ela fala de muitos milagres. E existem milagres na Bíblia que Jesus, ao curar a pessoa, uma pessoa paralítica, uma pessoa que está acamada, Jesus olha para um homem paralítico e diz assim, quer ser curado? Ele diz, eu quero. Mas quando eu vou mergulhar no tanque, vem outro na minha frente e mergulha. Escute,
Jesus olha para o homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Escute, o que é que Jesus está ensinando o homem? Está ensinando ele a agir. O mais normal para a mente humana era o quê? Jesus tocar com a mão nele ou falar para ele: receba a cura. Ele sentiu alívio no corpo, sentia a força das pernas. E depois que ele sentia as forças das pernas e sentia que está curado, ele levantaria, pois agora estaria curado, e ir embora. Mas Jesus não diz isso a ele. Nós precisamos acreditar na Bíblia do jeitinho que está escrito. Que Jesus diz a ele: levanta-te. Mas como eu posso mandar um homem paralítico se levantar? Na verdade, uma palavra dessa não tem sentido. Mandar um homem paralítico se levantar não tem sentido. Pois é. O que é que Jesus está ensinando aqui? Ensinando que para você receber alguma coisa de Deus, para que o poder de Deus entre em ação e se manifeste, você precisa primeiro imprimir uma ação. Uma ação na direção da palavra, uma ação na direção da fé. Você precisa agir. Não vai ser parado no lugar que você vai receber. Você precisa agir. Então, primeiro ponto. Tira da mente essa ideia. Você parado, você sem falar, você sem agir, ok? Você não vai receber de Deus. Aleluia. A nossa vida, eu vou dizer algo para você, anote isso. A nossa vida é uma grande confissão. Você precisa cobrir a sua vida com as suas palavras. Jesus fez isso, pastor? Claro que fez. Jesus um dia, ao entrar no barco, disse: entremos no barco e passemos para outra margem. Olha, Jesus, as palavras de Jesus deu a ele o poder de entrar e de seguir até o outro lado. Pelas palavras eles estavam do outro lado, mas o corpo ainda estava do lado de cá. Ok? Mas ele falou o que é que ele estava fazendo? Estava cobrindo a sua vida. Você precisa falar do seu futuro. Não olhe para o agora pode estar até ruim para você. Mas se você falar do amanhã, como se estivesse naquele estado, agora que você não está gostando, não vai funcionar. Então você precisa o quê? Cobrir a sua vida. Fale positivo sobre você. Você tem duas coisas para falar sobre a sua vida. Ou fala negativo ou fala positivo. Ok? Ninguém, eu posso lhe garantir, ninguém vai falar para você, por você. É você quem vai fazer isso. Ok? Sempre, para mim, para você agir, sempre tem alguém que agiu daquela maneira, não estou falando pela fé, mas agiu de uma determinada maneira e não recebeu. Uma outra pessoa agiu e recebeu. Você vai ter exemplos positivos e exemplos negativos. Você vai focar em quem? Ok? Quando você está querendo prosperar, você vai olhar sobre a vida de quem? Dos homens que prosperaram. Ok? Quando eu me refiro a homens e mulheres. Aqueles que prosperaram, aqueles que têm alguma coisa, ele tem alguma coisa para lhe ensinar. Você pega os bons exemplos, você não vai pegar um exemplo destrutivo. Então também quero dizer uma coisa para você, entre o positivo, ok, e o negativo, lhe garanto que o positivo é melhor. Então cerque a sua vida, o que é que você não tem agora que você quer ter amanhã? Você precisa cercar e dizer para você: olha, eu creio que o meu amanhã será muito melhor. Ah, mas eu não sinto isso, mas fala sem sentir. Você não precisa sentir isso. A fé ela é mais do que sentimento. Sentimento é alma, fé é espiritual. Então a fé está acima daquilo que é alma. Você precisa falar com o coração. Eu sei que o meu amanhã vai ser melhor. Eu sei, com certeza eu vou conquistar. Se eu não conquistei hoje, mas eu vou conquistar. A boa ideia já está chegando, já chegou. Aleluia. Eu vou fazer da maneira certa. Você precisa ter ação. Se você não estiver preparado para isso e não fizer isso, não vai ter de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha junto com você. Você precisa entender isso. Deus não trabalha sozinho. Se Deus trabalhasse sozinho, imagine uma coisa aqui. Escuta. Deus ele é a fonte da vida e a fonte do bem. Se Deus trabalhasse sozinho, Deus já tinha consertado o mundo. Mas por que Deus não consertou o mundo ainda? Porque Deus não trabalha sozinho. Poder Ele tem para no estalar de dedo consertar o mundo inteiro. Aleluia. Para isso Ele tem poder. Só que Deus estabeleceu que Ele trabalha. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Cooperadores de Deus. Nós trabalhamos junto com Deus.
Então Deus estabeleceu isso. Para que alguma coisa seja feita na minha vida, eu preciso trabalhar juntamente com Deus, não é somente Deus. Então a coisa não aconteceu para você porque você estava esperando o agir de Deus. Ok? Ah, mas Deus não tem que agir? Sim, tem que agir. Mas Deus age quando você primeiramente age. Quando você primeiramente age, Deus age. O que foi que o coxo fez lá na Porta Formosa, quando ele pediu a Pedro, ok, e a João uma esmola? Pedro e João dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Levanta-te. Novamente tinha aprendido com Jesus. Ele não curou o homem primeiramente. Ele disse, levanta-te e anda. Pegou pela mão e o ajudou. E o ajudou. Com certeza o homem foi e se firmou sobre os pés. Tente levantar uma pessoa que está sentado. Se ela não, ok, não fizer força em suas pernas, tente levantar ela para ver se você consegue. Então, quando Pedro pegou pela mão e levantou, ele também contribuiu. Ou seja, o poder de Deus estava em ação e o homem estava trabalhando em conformidade com o poder de Deus. Então, a primeira regra é, eu preciso fazer algo, porque senão Deus não fará nada. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus trabalha em conjunto comigo e com você. Então, vamos lá. Novamente, Hebreus 11 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, já que é pela fé, você vai começar a ver o fato antes mesmo dele acontecer. Ok? Então, vamos lá. Existe alguma coisa que impede o fluir de Deus? A fé, sim. Existe. A incredulidade, escuta, o acreditar, a crença, é o oposto da incredulidade. A incredulidade, ou seja, é a falta de fé, ela impede a fé de funcionar. Você não pode achar que a falta de fé fará a fé funcionar. A falta de fé já está dizendo, não tem fé. Se não tem fé, não tem fé para funcionar. Então a incredulidade, a falta de fé, faz com que a sua fé não funcione. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui com você Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Capítulo 6 de Marcos. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Aqui narra um fato ocorrido na época que Cristo estava em atividade com o ministério dele aqui na terra, quando ele ainda tinha um corpo físico, ok? E quando ainda não tinha morrido pela humanidade. Então vamos lá. Marcos capítulo 6, verso 1 diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dado? Eles estavam percebendo que Jesus falava, ou seja, tinha conteúdos que praticamente eles nunca ouviram. Falava de uma maneira que outro homem nunca falara antes. Eles estavam impactados com a maneira dele falar. Ok? Admiravam dizendo de onde lhe vêm essas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada. Continuando. E como se fazem tais maravilhas com suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele é a maneira da Bíblia dizer, estavam sem acreditar nele. Estavam escandalizados. Como é que um homem normal desse? Nós o conhecemos. Esse homem morou aqui. Nós conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Conhecemos os seus pais. Como é que pode? Um homem como a gente,
Como é que pode fazer isso? Não tem sentido que ele faça isso. Então, esse confronto de mentalidade, ok? Fez com que esse povo não acreditasse. E diz aqui a palavra do Senhor, verso 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso foi uma palavra que até sobre Jesus, quando ele esteve aqui na terra, infelizmente se cumpriu. Porque aprenda uma coisa, desde o ministério de Cristo, o Senhor respeitou a vontade das pessoas. Se elas não querem ser curadas, nunca serão curadas. Se as pessoas não querem mudança, nunca mudarão. Mas por que nunca mudarão? Porque Deus é um ser que não força ninguém. Deus não está aqui impondo a vontade dele na vida das pessoas. Ele está dizendo para as pessoas que a melhor coisa é andar segundo a vontade dele, mas ele não está forçando. Deus não é como um criminoso, como um ladrão, ok? Que força as pessoas e quer roubar seus pertences. Deus, ele diz às pessoas, olha, o melhor caminho é esse. Ele fala para a pessoa, mas Deus não força a pessoa a andar por aquele caminho se ela não quiser. Se tem uma coisa que Deus respeita, é a sua vontade. Se você não quer agir, se você não quer se esforçar para fazer algo, quero dizer a você que você nunca vai receber a energia e o poder de Deus para fazer. Deus não vai lhe forçar. Você precisa querer, você precisa ter disponibilidade para fazer. Aí sim, quando você assim quiser e você assim o fizer, aí o poder de Deus vai estar ao seu lado para fazer e para trabalhar por você. Então veja, o que diz a palavra, Jesus disse também que ele era um profeta, mas um profeta, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ok? Como é que Jesus ia ajudar aquele povo? De uma maneira grandiosa, se ali não havia quem acreditasse como se deve nele. E diz aqui no verso 5, e não podia fazer ali, escute, e não podia, não é que não queria, e não podia. Talvez isso aqui confronte a sua mente. Porque eu comecei aqui a ministração dizendo que Deus pode tudo, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu estou lendo aqui que Jesus não podia. E você lembra que Jesus é Deus. Jesus não podia. Como assim ele não podia? Deus não pode tudo? Sim, Deus pode tudo. Mas Deus não intervém na vontade e na incredulidade de alguém quando a pessoa quer continuar incrédulo. Ou seja, pelo seu respeito, ele vai deixar a pessoa caminhar. Então, simplesmente, Jesus assistiu de longe, ficou observando a incredulidade deles e não pôde. Não pôde não, porque não tinha força. Ok? Eu quero dizer que quando você está incrédulo, a força de Deus continua a mesma. Ok? A santidade de Deus é a mesma. A incredulidade da terra não anula a confiança de Deus. Não anula o poder de Deus. Se alguém vive na pobreza, isso não quer dizer que Deus não seja um ser riquíssimo. Ok? O que nós fazemos aqui não modifica quem Deus é. O que nós fazemos aqui modifica a nós. Mas não modifica quem Deus é. Antes de você acreditar em Deus, Deus é. Quando você acredita, Deus é a mesma coisa. E depois, quando finaliza, Deus continua sendo a mesma coisa. Deus é imutável. Aleluia. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Deus sempre é. Então, quando diz aqui que Jesus não podia, não queria dizer que ele não tivesse a força, a capacidade. A Bíblia diz no início do ministério de Jesus que ele foi ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos, curar os enfermos. Jesus tinha poder o suficiente para curar uma cidade inteira. Aleluia. Contanto que as pessoas estivessem acreditando nele. Então o poder estava ali para curar, mas a incredulidade do povo não deixa o poder fluir. Ou seja, Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer libertar, mas a incredulidade, a falta de ação do povo confiando em Deus, não deixa o poder de Deus fluir. É simples desse jeito. Isso é uma regra. A fé funciona se eu e você, se nós agirmos. Aleluia. Então no verso 5 diz
e não podia fazer ali, naquele lugar, obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos, ou seja, o poder de Deus agiu na medida da fé deles. Se a fé deles era pequena, o poder de Deus agiu só para dar a ele o que era pequeno. Aleluia. Se a sua fé for grandiosa, for grande, o poder de Deus vai agir para lhe dar coisas grandiosas e coisas grandes. Deus não é aquele homem injusto que olha para alguém e diz, não, a esse eu quero dar mais, a esse eu quero dar menos. Não é assim. Talvez você diga, mas eu vi alguém que recebeu mais. Recebeu mais porque fez mais. No mínimo acreditou mais. Se acreditou mais, nada é mais justo do que o poder de Deus ser derramado sobre ele, sobre ela. Mas alguém não acreditou muito. Nada também é mais justo do que sobre ele, sobre ela, né, seja derramado um pequeno poder. Então Deus é um ser justo. Do jeito que você plantar, você colhe. Se você planta muito, colhe muito. Se você planta pouco, colhe pouco. Se você não planta nada, não colhe nada. Essa é a regra e como rege o poder de Deus e como funciona Deus. Você precisa se adaptar com isso, entender sobre isso, entrar dentro desse campo e não esquecer disso jamais. Se você esquecer dessa regra, vai lhe faltar o quê? Disponibilidade para fazer. Tem pessoa deitada na cama esperando que as coisas aconteçam em benefício deles e não acontece. Tem pessoas que os anos se passam, seus amigos estão em progresso porque fizeram alguma coisa e essa pessoa está lá do mesmo jeito. Por quê? Porque pararam no tempo, esperaram alguma coisa que nunca aconteceu. Nós precisamos disso. Precisamos evoluir, precisamos trabalhar, precisamos confiar e agir conforme Deus nos orienta. Então diz, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado, olha a resposta. Olha por quê. Estava admirado da incredulidade deles. Foi isso que parou o poder de Deus. Eu quero dizer, se o próprio Jesus não pôde fazer muitos milagres extraordinários, porque se admirou da incredulidade do povo, isso quer dizer que a fé de cada um de nós, ela é quem determina o que nós vamos ter. Se você hoje tem uma porção, a sua confiança em Deus, infelizmente, foi só para aquela porção. Você precisa o quê? Você precisa renovar a sua mente. Ideias novas, ideias de Deus. Você precisa ser um homem e uma mulher corajoso. Deus não está querendo que você pague por isso. Deus está querendo que você acredite nisso. Essa é a maneira de você pagar. Acreditar. Confiança. Ter fé, ter confiança para que você possa simplesmente receber o benefício de Deus. Então, a incredulidade daquele povo fez com que o poder de Jesus não se manifestasse como deveria. Vamos ler ainda aqui sobre a questão de Cristo. Será que Cristo ele não fez muitos milagres porque não tinha poder? Ok, vamos ver se essa é a verdade dos fatos. Lucas capítulo 4. Capítulo 4, o livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Verso 16. E chegada a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Estava com ele para libertar, para curar, para salvar. Quando Jesus chegou ali, na cidade dele, e não curou a muitos, não curou a todos, é porque ele não era que ele não tivesse o poder. A palavra diz que ele tinha o poder. Mas era que a fé, ou seja, a incredulidade daquele povo foi tão grande que fez com que o poder não se manifestasse. Então, se você não modificar a sua atitude, não passar a partir de hoje, acreditar no benefício de Deus, porque temos que acreditar, o mundo está sendo assolado pelo câncer. Eu tenho medo de contrair um também. Peraí. Você vai fazer a sua parte, é claro. Certo? Você vai se alimentar direitinho, você vai dormir bem, ok? Vai beber a sua quantidade de água certinho, vai fazer a sua parte, como Deus realmente criou você para fazer. Vai descansar no momento certo, vai cumprir a sua parte. E continuar acreditando que esse mal não vai vir sobre você, simples desse jeito. Se você fizer essa parte e acreditar conforme diz a palavra diz que Cristo levou as suas enfermidades, você não vai contrair. Aleluia. É simples desse jeito. Por que nós temos que pegar os maus exemplos, aquilo que de ruim aconteceu na vida de alguém, para acreditar que isso também vai acontecer com você, ou pode acontecer? Eu prefiro olhar para aquele que se deu bem, e aquele que está bem dizer, se ele está bem, e se isso de bom aconteceu para ele, acontece para mim também. Aleluia. Isso acontece para mim. Louvado seja Deus. Eu preciso acreditar nisso. Aleluia. Então, nós precisamos confiar em Deus. Eu lembro que uma vez, uma correia dentada do meu carro quebrou, eu viajando, e eu não tinha experiência, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu chamei uns homens, isso parou numa cidade, era noite, e os homens empurraram o carro e ele tentou queimar o carro para o carro pegar. Passamos ali uns 4 minutos, talvez 5 minutos, empurrando o carro para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E então até que um dos homens disse, será? Eu achei aquilo esquisito, será o quê? Ele disse, será que a correia dentada quebrou? E o homem foi, e ele pôs a mão, parte do motor do carro. Quando ele puxou, o pedaço da correia veio, só uns pedaços. Ele falou, eita, eu sem experiência, ele disse, eita, a gente não deveria ter empurrado. O que aconteceu? Eu fui no outro dia procurar um mecânico. Quando eu contei o fato mecânico, ele disse, ali bateu o motor, vocês empurraram o carro, aí trancou tudo. Eu falei, não tem possibilidade de não ter trancado. Ele disse, é muita sorte. Só se tiver muita sorte. Eu disse a ele, sorte é comigo. Porque eu lembrei do que diz a Bíblia, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na hora que ele disse, eu lembrei disso. Eu digo, sorte é comigo. Falei para ele mesmo ouvir, sorte é comigo. Ele falou, não, a gente tem que rebocar seu carro. Meu carro estava na estrada. Eu disse, só porque você quer rebocar o carro, porque ele não queria ouvir outra coisa, mas leve a correia dentada para colocar lá. E ele levou a correia e disse, vou levar, mas não vai funcionar não. Chegou lá, colocou a correia dentada e quando ligou o carro funcionou perfeitamente. Aleluia. Ainda andei mais de 2 anos com o carro. Então, sorte é conosco. Por que acreditar? Porque aconteceu com todo mundo. Quebrou a correia dentada. O carro e andou com ele, movimentou ele para lá e para cá, pronto, não tem como. Trancou o motor. Pois é, para você tem a opção de acreditar ou não. Eu não tinha visto, eu não tinha aberto meu motor. Então, eu podia acreditar que ainda a sorte estava comigo ou não. Então, sempre, lembre disso, sempre vai ter alguma coisa que funcionou bem para um e para outro não. Eu vou focar em quem? Naquele que funcionou bem. Tem a riqueza e tem a pobreza. Eu vou focar em quê? Vou focar na riqueza. Se vir a Deus e focar na riqueza. Simples desse jeito. Eu vou focar que meu corpo vai permanecer fortalecido. O envelhecimento é uma coisa natural. Ok? Tudo bem. Mas estar com o corpo saudável também faz parte da vida com Deus. E eu preciso focar dessa maneira. Então eu estou aqui ensinando para você o bom caminho. Eu estou ensinando aquele caminho que Deus nos ensinou, que diz assim, eis que tenho colocado diante de vós, ok?
a bênção e tenho colocado a maldição, a vida e a morte. É isso que Deus diz. Escolhe a vida. Agora veja, a escolha é nossa. Deus não vai escolher por você, Deus vai dizer para você, como alguém que sabe tudo o que é bom e o que é ruim. E vai dizer para você, escolha o lado bom, agora a escolha ainda é sua. Eu comecei aqui ministrando e dizendo, não é Deus que vai escolher por você, Deus vai mostrar a você, mas a escolha vai ser sua. É você que tem que sair desse lugar de comodismo, é você que tem que batalhar, confiando em Deus, batalhe confiando. E a coisa vai acontecer em benefício seu. Aleluia. Então, Jesus tinha todo o poder, mesmo assim, infelizmente, a incredulidade dele, certo? A incredulidade dos irmãos, do povo da sua cidade, evitou com que o poder de Deus se manifestasse na vida de Cristo. Vamos lá, vamos ler aí um versículo aqui da palavra, um versículo. Mateus capítulo 9. Lê para você Mateus capítulo 9, para a gente aprender um pouquinho como funciona o reino de Deus, como funciona o andar pela fé, como nós devemos tirar algumas incredulidades, porque para a luz entrar, ela dissipa primeiro as trevas. Para que a fé entre, a incredulidade precisa sair. Alguém disse que quando a fé entrar pela porta da frente, a incredulidade sai pela porta de trás. As duas coisas não ficam no mesmo ambiente. Então vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 27. Vamos lá. 9, 27 até o 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu posso fazer isso? Olha, isto. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Estou ensinando para você. Você acredita que Deus pode fazer por você aquilo que você precisa? Você acredita? Depende de você. Você acredita? Jesus perguntou, acredita você que eu posso fazer isso por você? Acredita? Crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Olha a resposta deles, sim, Senhor. Não tem como você e eu sermos vitoriosos nessa vida acreditando que pode ser que dê certo, pode ser que não. Deus não trabalha com dúvidas. Tiago diz, o homem que duvida não pense que receberá alguma coisa de Deus. Você não pode trabalhar com dúvida. Aprenda uma coisa. Alguém disse que tem um muro. De um lado do muro tem a incredulidade. Do outro lado do muro tem a fé. Em cima do muro tem a dúvida. Nem é fé, nem é descrença. Está no meio. Escuta. De um lado de cada muro tem a incredulidade. Do outro lado do muro tem a fé. Em cima do muro tem a dúvida. Ok? Quero dizer uma coisa para você. Tanto a incredulidade quanto em cima do muro, nada disso agrada a Deus. Em cima do muro é meio fé e meio dúvida. Não, para Deus, ou é fé legítima ou não funciona. Então, você não pode ficar naquela palavra, pode ser que dê certo, pode ser que não. Não, você vai ter que dizer, eu creio que vai dar certo, eu creio que já deu certo, eu creio que Deus está comigo, eu creio que a minha vida é um sucesso, eu creio que comigo vai ser diferente, eu creio que eu começo bem e vou terminar bem. Você precisa manter a sua confissão como uma confissão positiva, benéfica. Aleluia. Cubra a sua vida com bem, nunca com mal. Então, a palavra do Senhor diz aqui, Jesus disse, credes vós que eu possa fazer isso ou isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Olha que resposta linda. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja feito do jeito que você crê, do jeito que você acredita, do jeito que você age. Aleluia. E os olhos se lhes abriram e Jesus ameaçou dizendo, olha que ninguém o saiba. Ou seja, o poder foi de Deus. Mas o poder de Deus não flui se não houver um receptor.
Eu estou ensinando a você se tornar um receptor. Aleluia. Sabe o que nós aprendemos na ciência do corpo humano? Você pode ingerir o melhor suplemento, ok? Se você não tiver receptores para receber aquele nutriente, não funciona, vai ser desperdiçado. Isso quer dizer, o poder de Deus está presente, pertinho de você, estar com você. Se você não for um bom receptor, qual é o bom receptor? Alguém que recebe a palavra de Deus com confiança. Alguém que acredita nessa palavra, alguém que acredita que Deus está com você e que aquilo que você fizer dentro dos princípios de Deus vai dar certo. Você precisa ser esse receptor. Se você quer cura, você não pode deixar de acreditar que será curado, aleluia, ou que já está curado pelas feridas de Cristo. Então Jesus disse, credes vós que eu possa fazer isso? Ele disse, sim, nós cremos. Jesus pode fazer tudo de bom pela sua vida, basta você acreditar. Aleluia. Vamos ler mais aqui João capítulo 4 e versículo 46. João capítulo 4, verso 46. Vamos acelerar um pouquinho. Vamos lá. João capítulo 4, verso 46. Verso 46 diz assim. 46 ao 51. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciou, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? Disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aleluia. Que coisa boa. Então, é o poder de Deus, é a crença no Senhor, é você fazer a sua parte, agir, você agir mediante a palavra do Senhor, que vai fazer com que Deus haja na sua vida. Então saia dessa sua vida de comodismo, dessa sua vida que Deus pode fazer tudo e você não tem que fazer nada. Aprenda que você coopera junto com Deus, que o poder que liberta, que o poder que dá as coisas é o poder de Deus, não é o seu. Mas o que faz esse poder lhe dar as coisas, fazer algo por você, é a sua confiança positiva em Deus. Se você não tiver essa confiança positiva, nada será feito. Então lute contra tudo e contra todos. Porque muitas vezes parece até que você não tem, parece que a vida não está lhe favorecendo, parece que o mundo, está conspirando contra você. Parece que tudo acontece de bom para o fulano, para o beltrano, para o vizinho. Para aqueles até que aos seus olhos parecem não ser boas pessoas, mas parece que tudo que faz está bem e não funciona para você. A partir de hoje, comece a pensar assim, independente de qualquer coisa, independente de qualquer conceito, eu vou olhar somente para a palavra de Deus, para o que Deus diz. Que Deus está comigo, que Deus é aquele que me fortalece, é aquele que me enriquece, é aquele que está comigo, é aquele que me prospera em todas as áreas. Vou confiar que onde eu colocar a minha mão, o Senhor prospera. Guarde a palavra dessa maneira, haja dessa maneira e você terá a mão de Deus trabalhando em prol da sua vida. Amém? Guarde essa palavra no nome do Senhor Jesus e que Deus continue grandemente abençoando sua vida em nome de Jesus. Vamos tirar dízimos e oferta. Olha que a minha está ali dentro. Deixa eu ver aqui, João.
Tem que ir lá no carro. Pegar isso. Secou todo, menino. Uhum.